Bom dia, tudo bem? Vou pedir aqui, vou só compartilhar essa live para aproveitar aqui, né, que eu tô preso aqui na ponte, porque estão fazendo manutenção, né? Querendo passar do outro lado, mas esse pessoal é abençoado, né? Compartilhar aqui. Pronto, voltamos aqui. Beleza? Fala 03 aí, como é que tá? Tá bom? Só de boa? Pois é, vamos aguardar o pessoal entrar aqui. Vai conversar. De manhãzona de domingo, né? Dia 23. Próxima semana. Eleição, né? O negócio tá acirrado aí. Tá acirrado. Aí beleza. Então beleza. Falando um pouco sobre o curso, né? Próximo final de semana, dia 6 do 11. Não, esse no outro, né? Dia 6 do 11 de 2022 vai iniciar o curso de Bombeiro Civil, a segunda turma do curso de Bombeiro Civil em Bom Jesus do Tocantins, né? Atualizando sobre a última live que tivemos, falar sobre a situação dos cursos, né? A gente também trabalha por demanda, né? Então tivemos algumas demandas que são sanáveis, algumas demandas sobre o curso de requalificação da turma, né, que já está no prazo, já passou até da turma de Rondônia do Pará, né? Tem uma turma de 2018 e a turma de 2019. Também tem uma requalificação da turma de 2019 de Marabá e a requalificação da turma de tá quase todas as turmas se requalificando, só não as que saíram agora, né? A turma de Abel já tá também entrando nas ideias das requalificações, né? Aí o que acontece? Nós ainda estamos atualizando a Impact dentro do Bombeiro Militar. Foi modificado as ITs, instruções técnicas, né? E essas instruções técnicas elas foram modificadas, né? E o que aconteceu nessa modificação? Depois teve outras modificações e várias instituições de credenciamento elas saíram, né, do bombeiro, e a gente está na luta para poder cumprir todas as exigências do Bombeiro Militar para poder fazer o registro da Impact. Tá bom, pessoal? Então essa é a nossa luta. Estamos aqui na luta. É difícil, tudo é difícil, nunca foi fácil. Nunca foi fácil empreender no Brasil. A carga tributária ela é enorme no Brasil. A ideia da liberdade econômica também é difícil aqui no Brasil. E aí por aí vai. Com coisas difíceis de analisar, né? Mas aí o que acontece? Igual temos aqui a questão dos guarda-vidas em Marabá. Marabá não tem escola de formação de guarda-vidas, né? A RP de guarda-vidas também está com esse problema, né? E aí o que acontece? Acaba o quê? Justificando a falta de guarda-vida. O empresário ele não pode fechar por falta de guarda-vida que não tem formado na região dele. Tá entendendo? Então é por isso que eu falo sobre a demanda, né, dessas áreas. O Bombeiro Civil, você tem a demanda dele, né, que eu já falei, né? São 4 as demandas,
onde ele pode se empregar, né? São 4. Quais são? Né? São 4. A primeira é o primeiro onde ele pode, depois de formado, ele pode se empregar, né? A primeira é o mais simples, é a ideia de você colocar no seu currículo, né, o curso de bombeiro civil, dizendo que você é bombeiro civil. Então, nesse momento, o que vai acontecer? Um empregador, por exemplo, você vai ter outras funções, né? Exemplo, um secretário, sei lá, um operador de máquinas pesadas, um operador de máquinas pesadas, ou aí é a apelação, né? É um frentista, né? Um frentista. Quando você coloca isso no currículo do bombeiro civil, no seu currículo, o curso de bombeiro civil, a pessoa que pega o seu currículo e dá uma analisada, o que ele vai falar? Ele vai falar assim: o cara, eu tô querendo, por exemplo, um farmacêutico, né? O menino, ele fez um curso de auxiliar de farmácia, mas ele fez o curso de bombeiro civil também, que olha, caramba, quer dizer que esse cara, ele é isso. Se o bicho pegar, ele vai resolver e ainda vai meio que te utilizar preventivamente, né? Querendo ou não, a pessoa vai te perguntar sobre isso. Ela vai te perguntar, vai tirar dúvidas, né, sobre essa situação que são faladas dentro do curso. Como é que é o AVCB, o auto de vistoria do corpo de bombeiro, como é que é feito, eu preciso ou não preciso, tudo isso. Aí acaba também um feedback que chega até a mim. Por exemplo, a pessoa tem dúvidas, né, relacionada a o que fazer, a gente acaba auxiliando também indiretamente, né? Ele pergunta, o ex-aluno, o aluno agora formado bombeiro, ele pergunta para mim, ele geralmente tem dúvidas que são específico da área, né? Inclusive, estou querendo lançar um curso de NR23, e é justamente o curso de NR23, ele vai ter essas tratativas relacionadas a isso. É importante para todo mundo, que o ANR é uma norma regulamentadora, e essa norma regulamentadora, ela tem caráter de você ter que executar ela, né? E a NR, ela remete aos estados. Então ela faz uma ligação com a NR, norma regulamentadora 23, que é de proteção contra incêndio. Lá ela fala que você tem que dar acesso aos, você tem que acessar, ela acaba linkando, né, com as normas que são as instruções técnicas dos estados. Então pensa aí, se você está no Maranhão, além de seguir a NR 23 de proteção contra incêndio, você tem que seguir também as instruções técnicas, que lá no Maranhão é NT, normas técnicas, né? Beleza? Então esse é o pensamento. No Pará é IT, instruções técnicas, e aí vai variar de estado para estado. Por exemplo, São Paulo é IT, Goiás é NT, normas técnicas. Todas estão à disposição no site do próprio do Corpo de Bombeiros, estão lá, né? Inclusive essa semana teve o Senabom, né? Semana Nacional de Bombeiro, onde reúne todos os representantes dos corpos de bombeiros militares do Brasil, e eles também fazem parte da Comissão Federal, né? A comissão que trata da segurança contra incêndio e emergência do Brasil, para que essas instruções técnicas, essas normatizações, elas sigam um padrão, entendeu? Apesar que há a ideia de por que são dos estados, porque cada estado tem suas especificidades, né? Que é a questão da
regionalização, você regionalizar um determinado política, uma determinada política pública, né? A ideia é você regionalizar ela. Por quê? Porque os espaços, e aí eu tô falando, vai o professor de geografia aqui, né? O espaço geográfico, ele é diferente um do outro, que entra no conceito de lugares, lugar, né? O lugar tem diferença entre um e outro. Se tem vegetação diferente, clima diferente, a estrutura não vai mudar, a paisagem vai mudar. A paisagem de um é diferente da outra, uma paisagem que não é ideia de estrutura, né? A estrutura da paisagem, né? Beleza, mas quer dizer que de um lugar para o outro muda. Por isso que existe essa ideia dos estados fazerem as suas próprias normatizações, né? Colocando num bolo só, normatização. E na própria NR 23 de proteção contra incêndio, além, né? Além das instruções técnicas, ela fala sobre as normalizações, que no caso, né, ainda fala que couber. Então é uma coisa muito abrangente, que às vezes a gente está fora de a gente, por desconhecer, é necessário o curso de proteção contra incêndio. E aí eu vejo no mercado os cursos de proteção contra incêndio, inclusive recebi um feedback, seja bem-vindo Mesquita, a Camila, seja bem-vindo aí pra live, humilde, né? Não sou nenhum Flow Podcast que recebe o pessoal, nem inteligência limitada, mas nós estamos aí na luta para movimentar as redes sociais da Impact Fire, colocar o YouTube para funcionamento. Eu preciso que ter horas gravadas de conteúdo também, então é importante gravar esses conteúdos, né? E aí a gente daqui para o próximo ano a gente vai também começar a ter essa situação. Mas voltando ao assunto sobre o curso de NR23, que vai falar assim, aí tem algumas normalizações cabíveis, né? Por que ele fala normalização? É porque você pode ter critérios técnicos até, por exemplo, de normas internacionais, normalizações internacionais, né? Olha, o trem passando. Deixa eu ver se eu mudo a câmera aqui. Aqui, o trem passando. Voltou, ó. É uma ponte do São Félix. Beleza? Bacana, eu acho muito massa quando o trem tá nessa situação. Beleza, então voltando, né, as normalizações de segurança contra incêndio. Então é uma coisa, o curso de NR23 vai ser online, numa perspectiva de entregar, né, de sensibilizar todo mundo relacionado ao risco de incêndio, né? Ao risco de incêndio, né? Beleza? Ontem eu tô dando uma matéria de gerenciamento de risco para os meus alunos do curso técnico de segurança no trabalho na escola Europa, e tô justamente gerenciamento de risco. E é justamente a gente estava trabalhando os conceitos, o conceito de perigo, né? Aí o perigo tá lá, né? E o risco esse só vai acontecer se ele tiver a exposição, né? Inclusive tem a ver com a minha dissertação, o meu mestrado. O meu mestrado ele é um mestrado profissional em gestão de risco de desastres naturais na Amazônia, na Universidade Federal
do Pará, né? Eu estou na fase de dissertação, que é o produto final que tem que entregar para eles. Estou sem dormir direito, porque tem que entregar. Então escrevo um pouco e aquilo ali. Eles são exigentes relacionados às escritas, né? É uma universidade, né? O cara vai ser mestre, tem que sugar mesmo, ser mestre, né? Não acho também errado. Aí o que acontece? A minha dissertação ela vai tratar sobre a cidade de Marabá, né? As áreas que eu destaquei como área, como um mapeamento de risco. A ideia é um mapeamento de risco no nível de cidade, né? Que é a cidade de Marabá. Ela tem o quê? Vamos lá. A cidade de Marabá, ela tem, isso não é só na cidade de Marabá, tem em outras cidades, né? Os chamados vazios urbanos, né? Vazios urbanos. Os vazios urbanos são, especificamente, os vazios urbanos não edificados, né? Que é isso? É vazio urbano que não tem nada, é só sei lá, não pode dizer que é um terreno baldio. Por quê? Porque no terreno baldio tá mal cuidado, né? O vazio urbano, ele o que acontece? Ele entra nessa categoria porque eu dou a ideia de lá na dissertação que ele, na época de estiagem na cidade de Marabá, o que acontece? Aumenta a temperatura, devido à baixa pluviosidade da cidade. Clima normal, existe uma sazonalidade. O clima de Marabá é o clima equatorial, que é quente e úmido, com 3 meses de estiagem. E aí nesse mês de estiagem temos muitos focos de queimadas urbanas, né? E incêndios ou incêndios florestais, né? Eu comprei gasolina lá, 5 centavos mais, beleza, tá bom. Perdi 4 centavos, brincadeira. Então entra nessa ideia, né? Tá lá o perigo, né? Pode ter incêndio, perigo de incêndio, mas ele se torna risco. Por quê? Porque quando você tem o período de sazonalidade e os incêndios, você acaba gerando a ideia, né? A exposição, né? Ele fica exposto e logo começa os incêndios. Então você tem aí a ideia da junção entre o perigo, o risco, né? Que a fórmula é essa: risco é igual ao quê? O perigo mais a exposição, né? Então você tá ali o perigo, você se expõe ao perigo, então você acaba aí gerando risco. Aí minha ideia é que quando tem o período de estiagem na cidade, esses locais que são vazios urbanos não edificados, eles são riscos de incêndios, beleza? Incêndios no caso urbano, né? Porque o incêndio urbano é uma categoria de incêndio, né? Ou melhor, é um incêndio em um local específico, né? A ideia do urbano é dentro das cidades. Não significa que vai ser só incêndios em edificações, incêndios em prédio, né? Não. A ideia do urbano é porque está dentro da cidade, né? Dentro da cidade, na parte urbana da cidade. E aí você, dentro da parte urbana da cidade, você encontra locais de supressão de vegetação. Nas áreas periféricas você encontra o maior número de lotes, principalmente de Marabá, né? Que são as ocupações irregulares, que o pessoal chama aqui culturalmente de invasão. Aí o pessoal chama aqui como se não fosse de Marabá. Pois é, o pessoal chama de invasão, mas na verdade o nome é ocupação irregular. Tecnicamente você ocupa,
só que você ocupa de que maneira? Irregular, não está regularizado. Então há todo um processo social para a regularização, aí é todo um conflito social relacionado a isso, né? Então essas áreas de esses vazios urbanos não edificados, o que acontece? Acaba sendo ali um local de riscos de incêndio urbano, né? Mas aí, meu amigo, para tu provar isso é chão, viu? Peguei 5 anos de dados, 5 anos de dados, né? 5 anos de dados de incêndios em Marabá, classifiquei ele: incêndio em vegetação, incêndio em edificação, incêndio em estou trabalhando em cima dele. Agora eu tive uma barreira que foi a parte na geografia climática, mas o termo certo é a meteorologia, né? Meteorologia, que eu tenho que falar bem direitinho, porque o meu orientador, o professor Edson, ele é doutor em meteorologia, entendeu? Então eu não posso vacilar com o meu orientador. E aí eu enviei para ele fazer uma revisão, para dar uma analisada, né? É uma pessoa muito ocupada também, né? É um nível hard, né? O cara é nível hard. O cara montou o curso de... ele trouxe o mestrado para o estado do Pará. Ele, um argentino, Strauss, eu esqueci o nome dele, do argentino. Os professores são alto nível, cara. É doido, as universidades brasileiras são boas. Vamos pra cima. Desistir nunca, né? Então, beleza. Então, sobre isso, a gente fechou a ideia dos riscos, né? E aí o que acontece? O risco de incêndio está no seu dia a dia, né? Ou melhor dizendo, as emergências são do seu dia a dia. Aí o que é emergência? Isso é uma coisa, emergência é outra. Emergência são algo que aconteceu em fortuito, tu não queria. É fortuito, que necessita de intervenção imediata, né? A NBR 1519, ela pode gerar perda, só para fechar, perda à vida, né? A vida, perda, vida, material e ao meio ambiente, viu? Então, mas três tipos de perda. A ideia da emergência é essa. Então, um incêndio é uma emergência, uma pessoa acima de 12 metros de acordo com a 35 que trabalha em altura em risco de morte é também uma emergência, e por aí vai as emergências, né? Por aí vai. Então, você tem um profissional que é o bombeiro civil respondendo essas emergências, o cara ele vai querer te contratar. O cara vai te querer contratar porque ele se sente seguro perto de você, né? Essa é a ideia. Lembrando a ideia de segurança, a segurança safety, não a security, né? É por isso que também tem vários seguranças, né, que vocês podem chamar de vigilante, né, mas segurança, que fazem um curso de bombeiro civil para agregar valor à prestação de serviço deles, né? Ele agrega valor. Tem muito segurança que fazem o curso, né? O STEC Enfermagem também gosta de fazer o curso, porque ele vai ter mais tato relacionado às emergências médicas, né? Tato relacionado às emergências médicas. Então também é bacana. Então, o primeiro, eu falei, é a análise do teu currículo. Colocando o curso do bombeiro civil, o cara vai querer te contratar porque você é um bombeiro civil, né? A turma de 2017 de Marabá, só em colocar os alunos, né? Os alunos colocaram no seu currículo até antes de acabar o curso, né? Ele já foi empregado antes, entendeu? Interessante.
outro demanda que tem sobre bombeiro civil é o mercado relacionado a... Eu tô falando as maiores demandas, tá, pessoal? Não significa que a pessoa tem outras formas de empregabilidade. Tipo, fugir da caixa, né? Pensar fora da caixa é importante. A sociedade, ela quando pensa fora da caixa, cada pessoa vai saciando as demandas, é importante isso, né? Então, beleza. Então, as próximas demandas são, por exemplo, são os eventos temporários ou, vamos dizer, festas particulares que necessitam desse tipo de segurança, não só o security, mas necessita do safety, que esse tipo de serviço é chamado de prevenção em eventos temporários, né? O nome prevenção, né, a ideia de prever, né, porque ele antecipa os riscos. Aí ele meio bombeiro civil, ele faz uma análise de risco lá dentro do curso. Você tem uma disciplina, inclusive esse curso vai ser diferente do Bom Jesus Tocantins, a segunda turma, porque já vou me iniciar com a disciplina de gerenciamento de risco de emergência. Eu acho importante. Lá você fala sobre o gerenciamento de risco, depois você entra no gerenciamento das emergências, né? Beleza? Então, quando você, bombeiro civil, vai trabalhar no evento temporário, ele vai com a ideia de levar a segurança safety para o evento. É redundância, né? Segurança safety. Não, safety, né? Isso no inglês. Traduzindo para nós, é a segurança contra incêndio e emergências, né? Então ele acaba levando essa segurança para aquele evento particular, né? Só um detalhe que é importante mencionar é qual? O bombeiro civil, de acordo a instrução técnica, do Estado do Pará, ele não realiza respostas a emergências em ambientes aquáticos na ideia da intervenção direta, né? Quem é o profissional é o guarda-vidas. Ah, professor, quer dizer que se ele não tiver uma boia, ele não vai jogar para a pessoa pegar essa boia e salvar a pessoa? Sim, ele pode fazer isso, né? Pode fazer isso, inclusive dentro das ITs, quando a pessoa vai abrir empreendimento relacionado a essa situação, ela tem que seguir a IT12. A IT12 tem todas as normatizações relacionadas, né, a áreas, por exemplo, onde tem o lazer relacionado ao banho, né, a meio líquido. Então tem toda essa situação, é importante, importantíssimo. E aí o profissional que vai trabalhar com a prevenção e resposta à emergência, que no caso são os afogamentos, é o profissional guarda-vidas, entendeu? Diferente do bombeiro civil. O bombeiro civil, professor, o bombeiro civil pode fazer uma resposta à emergência aquática? Não vejo por que não. Mas quem tem, lembrando a ideia do que? Da competência e da habilidade, quem tem a competência e habilidade é aquela pessoa que fez o curso. Então ele acaba salvando a outra pessoa, mas como diz aquele, tem até um meme, né? O profissional é o outro, né? Entendeu? Porque o ambiente aquático, ele tem toda uma lógica, né? Tem o mecanismo do trauma em ambiente aquático é diferente, né? E tem toda essa situação. É interessantíssimo o curso de guarda-vidas, né? A empresa também está no processo de registro, tá? Processo de registro. Então, fechou. O segundo
em eventos temporários. Primeiro, o teu currículo. Não é do humilde. O primeiro é o seu currículo. O segundo, isso. Tá. Uma terceira forma é empresas de grau de risco elevado contratam bombeiro civil para fazer o seu trabalho de bombeiro civil, sim. Aí é realmente aquela ideia do bombeiro civil fardadinho, trabalhando na empresa. E aí você tem, dentro desse mercado, você tem bombeiro de aeródromo, quando o bombeiro é empregado no aeroporto, bombeiro de aeródromo, né? Na indústria, bombeiro industrial. Sei lá, reservas, bombeiro florestal. Bombeiro de resgate à emergência, né? Que tem dentro daquelas... bombeiro de produtos, resgate de produto químico, tá entendendo? Então tem a aplicação do bombeiro. E aí isso aí é normal, né? Beleza? Outra forma, que é a última, que ainda não está acontecendo, não, acontece, mas acontece de maneira devagar, é os órgãos públicos contratando. Tem concurso público, o bombeiro civil tomar de conta dessas áreas. Redenção teve, né? Teve uma cidade que é Nanindeua, que teve também concurso público. Existe, por exemplo, aqui em Marabá, a Brigada de Incêndio da Defesa Civil, que contrata os bombeiros civis, apesar que ela dá um curso de brigadista, ele contrata a pessoa como brigadista, mas ela está no currículo bombeiro civil, então está contratando um brigadista, mas é um bombeiro civil, na ideia de contratar o melhor. Então é um serviço público? É um serviço público, entendeu? Também tem uma legislação que mudou, isso aqui é novíssimo, que é a ideia de montar os PBCs, Posto de Bombeiro Comunitário, né? Que vai ser uma mescla entre gestão compartilhada entre o Estado e os municípios, né? No estado do Pará, né? Estados e municípios, que são estados e municípios que você vai ter ali comandando as ocorrências, bombeiros militares e fazendo o agente de defesa civil municipal, que encaixa perfeitamente aí o bombeiro civil nessa resposta à emergência, né? Então você percebe isso. Não aconteceu no estado do Pará em nenhum lugar ainda que eu conheça até o momento. Espero que aconteça, que os nossos bombeiros civis tenham mais um mercado de trabalho e que o bombeiro militar ele se expanda. Uma política de Estado, que é isso, é uma política de Estado, quer dizer que ela é permanente, é uma instituição permanente, centenária, que merece chegar em todos os municípios e fazer o seu trabalho. Isso é que eles querem. O bombeiro ele quer trabalhar. Beleza, pessoal? Muito obrigado por participar dessa aqui, dirigindo com o instrutor Lorivan, que é um nome esquisito, mas é realmente isso, é dirigindo. É inupinado, que é isso, quer dizer que acontece quando temos a oportunidade. Beleza? E aí foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado aí o Gabriel, o Luiz Carlos, a Claudilene, a Camila, né? Beleza, pessoal? Muito obrigado. Eu vou postar essas informações no feed do Instagram da empresa e também no YouTube, tá bom, pessoal? Valeu, vamos pra cima. E nós estamos desenvolvendo.